Inflation is just like alcoholism. In both cases, when you start drinking or when you start printing too much money, the good effects come first, and the bad effects only come later. That's why, in both cases, there's a strong temptation to overdo it, to drink too much and to print too much money. No último vídeo eu mencionei brevemente como a inflação corrói a sociedade. Eu usei uma citação de um economista chamado Gianetti, um professor Gianetti, e ele resume bem o problema nessa frase aqui, ó. A convivência com a inflação é uma escola de oportunismo, imediatismo e corrupção. A ausência de uma moeda estável encurta os horizontes do processo decisório. Não dá para fazer planejamento, né? Torna os ganhos e perdas aleatórios. Difícil saber até como se medir se você está indo bem ou mal no seu negócio. Acirra os conflitos pseudo-distributivos. Isso ele quer dizer que os setores começam a brigar entre si pedindo mais benesses do governo. Setor de agronegócio quer algum subsídio, depois automobilístico quer outro subsídio. E isso acaba gerando uma série de distorções e confusões, né? Ele continua. Premia o aproveitador, desestimula a atividade produtiva, promove o individualismo selvagem. É lógico, as pessoas acabam não confiando mais nas relações, né, de troca. Então as pessoas começam a pensar cada um por si. Inviabiliza o cálculo econômico racional e torna os orçamentos do setor público peças de ficção. Ou seja, o orçamento do setor público não serve para nada, vira tudo uma bagunça, um caos completo. O Brasil já teve isso praticamente em toda a sua história, né? Estabilizou agora um pouco com o Plano Real, mas enfim, vamos continuar aqui. Um detalhe curioso é que o Gianetti é um professor que não é fã do Hayek, aquele que eu mencionei no vídeo anterior. Ele é mais próximo das ideias do Keynes, como a maioria dos economistas brasileiros. E o Keynes, ele também reconhecia os perigos da inflação, né? Ele dizia que não há meio mais seguro e mais sutil de subverter a base da sociedade do que corromper sua moeda. Esse é um processo que empenha todas as forças ocultas da economia na sua destruição, de modo tal que só uma pessoa em cada milhão consegue diagnosticar. O que ele quer dizer é que a inflação ela vai corrompendo a sociedade e ninguém consegue perceber isso acontecer, porque é um processo meio que vai acontecendo ao longo do tempo. E essa corrupção e essa destruição da sociedade vai acontecendo de uma forma que ninguém percebe, só um em cada milhão consegue entender o que aconteceu. E para quem não conhece Keynes, ele é um defensor da intervenção estatal na economia, principalmente nas questões monetárias. A sua tese principal é que os bancos centrais devem manipular a taxa de juros e a oferta de moeda para estabilizar os ciclos econômicos em crises, né? Ele quando está em crise, ele vai lá, estimula a economia, promove o crescimento no curto prazo. Estimula a economia como? Imprimindo dinheiro e aumentando a oferta de moeda. E depois, para diminuir os efeitos negativos, ele aumenta os juros para não ter o aumento de preços, né? Então, em resumo, a ideia é imprimir dinheiro em momentos de crise e conter os efeitos colaterais depois aumentando os juros. Para ficar ainda mais ilustrativo do que eu estou querendo dizer, eu vou dar um exemplo de uma pequena sociedade, como se fosse uma ilha no Caribe. Ela só produz frutas. Mas aí um belo dia o político tem uma ótima ideia, que vai dar muitos votos para ele, de pegar dinheiro emprestado para construir o quê? Um estádio de futebol. Ele não vai construir uma empresa, nem uma indústria, ele vai se preocupar com votos. Então, olha, ele sabe que a população gosta de futebol, ele pega e faz um mega estádio, que na visão dele, quando ele vende a ideia, ele vai dizer, não, vamos atrair clubes, promover o futebol aqui, o esporte, blá blá blá, vai trazer economia, dinheiro e tal. No começo dá certo, porque realmente você vai investir na obra e vai gerar emprego e tudo mais, então parece que está funcionando. Durante a obra está todo mundo feliz. Só que depois que termina a obra, se nenhum clube vai para lá e se isso não gera nenhum benefício para a economia do país, isso só gera dívida. E aí, o que acontece com a produtividade do país? Não muda em nada. O que acontece? O dinheiro já está na economia da ilha, as maçãs, não aumentou a produtividade das maçãs, as maçãs que eu digo, as frutas que a produção fazia anteriormente, não aumentou em nada, isso gera aumento de preços. Caso o governo pense assim, não vai ter aumento de preço, que isso é impopular, vamos aumentar os juros. Isso é o que provavelmente Keynes diria, né? Aumenta logo os juros para retirar o dinheiro da economia, aí os preços das frutas não vão aumentar. Bom, é verdade, se você fizer isso, não vai aumentar o preço das frutas. Só que aumentar os juros é como se fosse aumentar o preço do dinheiro na economia. Você já está aumentando algo, você já está gerando inflação. Você vai desestimular o investimento, o produtor de fruta não vai ter dinheiro para, por exemplo, comprar um novo terreno, comprar máquina, comprar caminhões. Ou seja, ele vai também parar de investir no aumento de produtividade dele. E com isso a produtividade não vai aumentar, vai estagnar.
Então, o que eles diriam? Pô, é só dar uma linha de crédito subsidiada para os produtores de frutas. E na prática, o que acontece quando você faz isso? O empréstimo vai para o amigo do governo, gera concentração de renda e, normalmente, o cara que é amigo do governo, ele também tem viés político, ele vai fazer investimentos mal feitos, provavelmente a inflação voltará. Então, no longo prazo, essa tendência de você ficar tentando intervir na economia, no longo prazo vai gerar inflação. E o Keynes tem uma frase famosa que ele falou: no longo prazo todos estaremos mortos, né? E o Hayek discorda muito dessa frase. Ele sempre diria que não dá para você se enganar, a verdade vai sempre chegar. E você pode se perguntar, então o que fazer? Se não pode intervir na economia, vai deixar a crise acontecer e pronto? Né? O Hayek provavelmente argumentaria que é isso mesmo. O governo ele tem um papel muito mais da estabilidade na moeda, estabilidade jurídica, e naturalmente as pessoas, olhando um ambiente estável, vão alocar os recursos escassos e fazer a sua produtividade crescer. E aí, se tiver uma crise, por exemplo, se tiver uma geada e acabar com as frutas, o que o Hayek argumenta? É que quando o preço das frutas aumenta, naturalmente mais pessoas ficam estimuladas a produzir mais frutas ou a pegar um barco, ir até a ilha vizinha e fazer todo esse trajeto para trazer mais fruta e regular o preço da economia novamente. As crises precisam vir porque, mesmo que elas sejam ruins, elas duram menos se não tem intervenção do que se o governo tenta consertá-las na base da intervenção, que elas se prolongam e se tornam cada vez piores. Os governos ficam viciados em pegar dinheiro, gastar mais, porque eles acabam concentrando muito mais poder no governo, sem aumentar impostos, a inflação acaba sendo aquele imposto, o imposto implícito que ninguém vê, né? Isso aconteceu muito no Brasil, mas a gente viu isso acontecer, um fenômeno que aconteceu globalmente, principalmente desde da quebra do padrão ouro. As moedas foram desvalorizadas no mundo inteiro, isso aumentou muito a concentração de renda. É claro que no Brasil a coisa foi turbinada, Keynes aqui foi levada a mil. A gente imprimia dinheiro na época de crise e na época de estável, imprimia dinheiro o tempo todo, não interessava. E os juros altos, hoje em dia do plano real, são resultado disso, né? E você pode ver, na história de todos os países que tiveram inflação alta por muito tempo, o resultado é devastador, é sempre muito caos, aumento de violência, corrupção, cresce o oportunismo, cresce a desconfiança, as relações econômicas ficam totalmente desgastadas, degradadas. E é só ver aqui no Brasil quem ganha mais dinheiro aqui. Quem realmente produz alguma coisa aqui ganha mais dinheiro, ou quem se beneficia do caos financeiro, ou quem é aquele amigo do governo que tem um subsídio, que se dá bem nas regulações complexas, nas distorções fiscais, né? Aqui a gente tem um ambiente tão complexo que se você quer fazer um barzinho que seja, bicho, o sistema de tributação simples é mais complicado que qualquer coisa, você não consegue ter quase nenhum benefício de estar num sistema simples tributário. Aliás, depois eu faço um vídeo só sobre isso, mas é um caos completo, absoluto, né? E o Bitcoin é a solução. O nome do canal é esse, não é à toa. Bitcoin is the solution. Bitcoin é a solução, porque ele faz com que você tenha uma alternativa para uma moeda estável e você pode escapar desse caos que é o Brasil, por exemplo. Você sai desse risco Brasil. É claro que assim, o ideal seria que o Bitcoin fosse oferecido para a população como um todo, mas tem uma barreira tecnológica, tem uma barreira de conhecimento, então vai demorar muito para isso ser amplamente utilizado, vai demorar muito para a tecnologia, demorar muito que eu acredito, 10, 20 anos aí para a tecnologia estar totalmente divulgada. Mas, enquanto isso, pessoal, eu faço esses vídeos para meus amigos, principalmente, para ninguém falar que eu não tentei avisar. Realmente eu tento ajudar as pessoas a enxergarem que o Bitcoin é uma forma de você se proteger do risco dos políticos, ou políticos corruptos, ou até às vezes bem intencionados, só que fazem tudo errado. Essas intervenções normalmente dão todas erradas, entendeu? E vai ter dois tipos de político no futuro. Aqueles que vão entender que o Bitcoin realmente não tem, é inevitável, vão começar a abraçar o Bitcoin, tipo lá em El Salvador, e até os Estados Unidos está caminhando nessa direção, a Argentina também está caminhando nessa direção. E vai ter aqueles políticos mais gananciosos que vão tentar manter o controle da própria moeda e vão lutar contra o Bitcoin. Provavelmente o Brasil vai ficar nesse grupo, infelizmente. Mas esses países que lutarem contra provavelmente vão quebrar mais rápido. Porque não tem jeito, assim, com crise demográfica, INSS quebrando, dívida crescente, fuga de capital, fuga de cérebros, não tem como. O Brasil vai para o buraco. Assim, a moeda vai ser a primeira coisa que vai para o buraco. Então, pessoal, esse vídeo é um aviso realista do que pode acontecer e Bitcoin é uma forma de você se proteger. Estudem, não tomem decisão pelo que eu estou falando aqui. Estudem, aprendam, entendam, veja como é que é a autocustódia de Bitcoin. Eu vou fazer um outro vídeo aqui para ajudar vocês com a autocustódia de Bitcoin e tal, mas não adianta você ficar pensando que
A moeda estatal vai sobreviver por muito tempo? Não vai. Valeu, gente. Abraço.